Você é gestor de uma empresa? Você é CEO de uma empresa? Você é RH de uma empresa? Ou você então da área da segurança de trabalho está preocupadíssimo com a implantação da NR1 da saúde emocional, que agora é obrigatória? Eu sou Janaíne Massarim, gestora de RH há mais de 20 anos e estou vendo que as pessoas ainda estão muito confusas para entender o que é isso. Mas se nós olharmos a NR1 da saúde emocional e implantarmos da forma correta, a sua empresa vai crescer. Ou se já é implantado, nós conseguimos então fazer o quê? Identificar aqueles setores que podem ser desenvolvidos e melhorados dentro da nossa organização. O que ninguém te contou, o que ninguém te fala, que a NR1 funcione com aquilo que você coloca lá no PGR, realmente gere resultado, o fiscal possa analisar e você também se beneficie disso, é que você tenha uma cultura para implantar a NR1 da saúde emocional, que é um ambiente que não oferece riscos psicossociais, riscos das pessoas passarem por doenças como ansiedade, burnout, pressão, tantas outras coisas. São os riscos emocionais que podem acontecer dentro de uma empresa. E o que vai favorecer isto, né? O que vai adoecer uma pessoa? O que ocorre com as pessoas que adoecem? A cultura da empresa. Que forma os líderes veem os seus colaboradores? De que forma o líder é avaliado pela empresa? É pelo resultado que ele entrega ou pelo desenvolvimento de pessoas que ele faz? E se ele desenvolve pessoas, ele entrega mais ativo para você. Por quê? Ele entrega resultados repetitivos. Então, culturas são comportamentos que se tornam padrão dentro de uma empresa. A partir do momento que esse padrão é um padrão de uma cultura positiva, motivadora, de um ambiente que ao invés de reprimir, faz com que as pessoas não queiram saber tudo, mas sintam vontade de aprender tudo. Esse é um ambiente favorável e isso é cultura. Quando é cobrado do funcionário que ele saiba tudo, você tem uma cultura rígida, de pressão. Quando você mostra para o colaborador que ele está num processo de melhoria contínua e dá suporte para ele aprender tudo, aí nós temos uma cultura organizacional de desenvolvimento de pessoas. Nós sabemos que a Microsoft em 2014, ela mudou de CEO, mudou lá de gestor. Qual é a primeira coisa que Satya Nadella percebeu na empresa? A cultura. Havia dentro da Microsoft uma cultura de pressão. As equipes competiam entre si. Então ele trouxe uma cultura mais colaborativa, onde as equipes passaram a ser avaliadas pelo que elas ofereciam, pelos que elas colaboravam umas entre as outras. Agora, quando nós colocamos a competitiva, nós massacramos a criatividade, nós colocamos só uma equipe no topo e as outras são ruins. Quando nós trazemos para a empresa, aqui nós somos colaborativos, então nós aceitamos as ideias, nós temos escutativa. Então a primeira coisa que nós temos que entender é que nós temos que criar um ambiente favorável, assim como Satya Nadella percebeu já a princípio na Microsoft. A partir dali, da gestão dele, a empresa cresceu 1000%. Olha isso para vocês verem. Vamos olhar pela a parte de resultados financeiros mesmo. Cresceu 1000%. Por quê? A criatividade aumentou ali dentro. A colaboração aumentou. O desejo de fazer aumentou. Ao invés de competir, as equipes começaram a colaborar uma com as outras. E isto é cultura. Os feedbacks começaram a ser dados de forma positiva, avaliando primeiro os pontos positivos das pessoas. Então,
Então, por quê? Porque se eu tenho uma cultura dentro da empresa, a forma de falar com as pessoas, isso é cultura. Cultura não é o que está pregado lá na parede, né, que está escrito a cultura da empresa, é o que os funcionários vivem, é o que a empresa vive aqui dentro, é o que os colaboradores realmente vivem. Então, Satya, ele era Satya Nadella, ele era alguém lá da tecnologia, mas quando ele veio para se tornar CEO da Microsoft, ele entendeu isso. E eu vou falar para vocês. Eu passei por uma experiência como essa na minha vida, porque eu escolhi pelo RH, pela gestão de pessoas há 20 anos atrás. Então havia uma resistência enorme e uma confusão enorme, que RH é aquele departamento que contrata, demite, só isso, né? O terror da empresa. Não, quem faz esse papel burocrático é o departamento pessoal. Então, quando eles começaram a ver o meu trabalho dentro da empresa, que era um trabalho de desenvolvimento humano, de avaliar por desempenho, avaliar os líderes, de que forma? Avaliando os líderes se eles estavam desenvolvendo, se dentro daquela equipe tinha pessoas desenvolvidas. Então os gerentes até brincavam comigo e falavam: ô Jana, mas quando eu treino um funcionário, ele tá bom, você tira ele de mim? Não, mas a pessoa ficava feliz por isso, porque ele tinha desenvolvido alguém tinha ficado tão bom que poderia subir, ir para outro lugar. Então as pessoas começaram a sentir satisfação e aquele ambiente então saiu de um ambiente tóxico para um ambiente favorável. Resultado, empresa crescendo, mais lucro, mais criatividade, menos rotatividade, mais sentimento de pertinência. E isso é trabalhar na cultura. Se a gente não tiver o solo favorável, não há como você apresentar um PGR, não é? Que é isso que vão pedir para você, a documentação do PGR, que é você fazer o diagnóstico, onde estão as áreas de risco da sua empresa e implantar as soluções, e eles vão querer evidências dessas soluções que foram implantadas, tem que ter evidências de resultados, diminuição de rotatividade, diminuição de afastamento por riscos psicossociais e assim por diante. Para você conseguir fazer a implantação, você vai ter que ter um solo favorável para isso. E o solo é a cultura, é isso que ninguém está falando. O solo fértil é a cultura. Não adianta eu querer plantar a melhor semente do mundo em um ambiente que esteja cheio de fofoca, que as pessoas estejam competindo num nível desgastante e não colaborativo. Então, para que isso realmente funcione e dê certo, e você ainda ganhe os benefícios, que são os resultados da sua empresa, todo mundo vai melhorar a performance. Então, para você fazer com que o PGR da sua empresa esteja realmente de acordo com aquilo que o fiscal vai pedir para você e ainda se beneficiar desta implantação, você precisa trabalhar a cultura da sua empresa. E se você quiser me contratar como mentora, eu sou mentora da área Implanto Cultura dentro das empresas, juntamente com vocês, meus colegas, amigos, RH, que em todas as empresas nós fazemos grandes parcerias, não é? Eu acredito que é muito importante trazer sempre alguém de fora. Eu, como gestora de RH, sempre trouxe pessoas importantes, mentores de fora, para que nós pudéssemos ter mais visão, para que juntos nós pudéssemos ir mais longe. Então, estou aqui à disposição de vocês como mentora, para que nós possamos fazer com que sua empresa se torne ainda maior e as pessoas sintam prazer de trabalhar nela. E se inscrevam aqui no canal para que eu possa gerar mais conteúdo para vocês. Fiquem com Deus.